Começa mais uma entrevista, e agora uma entrevista parlamentar. Às 12h13, vamos falar com a deputada doutora Damares Moura, do PSDB. Boa tarde, bem-vinda ao nosso jornal, deputada. Foi um ano muito difícil, o ano 2020. Como é que estamos começando 2021, deputada Damares Moura? Boa tarde a todos os ouvintes, a vocês aí da Rede Alesp, sempre pelo carinho, pela receptividade com que vocês nos atendem. E é tão importante esse espaço para que possamos compartilhar com a população, com os eleitores, não é? As nossas ações e as nossas expectativas para o novo ano. Muito obrigada pela participação. Obrigado à senhora por ter aceito o nosso convite mais uma vez. Eu agradeço. Me parece que você me perguntou qual é a expectativa para 2021, não é isso? Exatamente. Bem, a gente continua vivendo, na minha avaliação, um período desafiador, muito mais do que aquele que nós todos prospectamos quando assumimos os nossos mandatos. Não é? Nenhum de nós, ali, quando iniciamos a nossa atividade parlamentar em 2019, imaginávamos que enfrentaríamos esta severa crise de saúde pública, a maior, não é, dos últimos 100 anos, e, naturalmente, isto, de alguma forma, mudou as nossas metas e nossas atuações. Hoje existe uma concentração de esforços, e eu falo pelo meu mandato, não é? Uma concentração de esforços para melhorar a saúde da população. Só para eu fazer aqui a título de exemplificação, não é? Esta semana, que foi uma semana difícil, que nós estamos assistindo uma escalada, não é, da doença em todo o Brasil, os pedidos que recebemos, encaminhados, né, por vereadores, por prefeitos, todos diziam respeito à questão da saúde. Eu estou dando esse exemplo para dizer que o meu mandato pretende seguir no cumprimento de tudo aquilo que eu me propus a realizar quando concorri à eleição. Eu acho que eu tenho esse compromisso. Eu sou muito exigente comigo mesma quanto àquilo que as pessoas esperam de mim, especialmente quando essa expectativa foi criada no meu eleitor. Quer dizer, eu vim para o parlamento com bandeiras muito claras e o meu eleitor sabe o que, essencialmente, eu quero defender, embora eu participe de todos os grandes debates da casa. Né? Mas eles têm uma expectativa de cumprimento daquelas propostas que foram feitas durante a campanha. E eu tenho esta responsabilidade para com o meu eleitor e sigo com este cronograma. Não é? Eu tenho duas bandeiras muito claras, que é o combate à violência doméstica, e é um guarda-chuva que alcança violência contra os mais vulnerabilizados, crianças e adolescentes, mulheres, idosos e pessoa com deficiência, que nas relações intrafamiliares são aqueles mais submetidos aos ciclos de violência. Né? Eu sigo com este cronograma. Eu não vou interrompê-lo, mesmo diante da crise. A crise ela tem que ampliar a minha atuação. Mas eu tenho que cumprir este cronograma de trabalho que eu propus ao meu eleitor, não é? E, naturalmente, não é só para o meu eleitor, porque nós não estamos no parlamento para servirmos ou atendermos a expectativa só do nosso eleitor. Nós estamos para servir todo o povo de São Paulo. Então, qualquer proposta que eu tenha feito e que eu esteja cumprindo, ela não está alcançando apenas o meu eleitor. Ela está alcançando o povo de São Paulo. E é esse o objetivo.
e trabalho com o combate à intolerância religiosa, que foi um assunto problematizado agora na pandemia, vocês devem ter acompanhado, não é relacionado à manutenção da atividade religiosa ou da sua essencialidade, e talvez seria até objeto de um outro programa, não dá para a gente falar disso agora, a minha posição não é sobre o que é realmente essencial, inclusive o que está previsto no nosso ordenamento jurídico brasileiro como atividade essencial, não é? Mas eu não posso desprezar a importância da manutenção do núcleo da atividade religiosa, inclusive para que as pessoas consigam passar pela crise sustentados por aquilo que lhes dá essa condição de passar pela crise, que é a sua fé e o exercício da sua atividade religiosa. Então, assim, a gente segue agora em 2021 focados no cumprimento das propostas de campanha, como temos feito até aqui, agregando, não é, a esse trabalho que precisa ser cumprido, esse cronograma precisa ser cumprido, agregando a ele este atendimento, o quanto pudermos, inclusive na indicação de emendas parlamentares e a interlocução com o governo, não é, para a gente poder fortalecer aí as questões relacionadas à promoção da saúde, o atendimento das pessoas, que, em última análise, nós estamos falando de vidas humanas. Essa semana eu falei uma coisa, eu repeti um pensamento que eu expressei no auge ali da pandemia, em 2020, não é? Eu disse que impérios já ruíram e foram reconstruídos. E eles foram reconstruídos de que forma? Com vidas humanas. Humanista como sou, não é? E defensora da vida humana como sou historicamente, aí a minha luta é essa, não é? Eu não posso, de forma alguma, hierarquizar a questão da vida humana e colocando-a num plano igual a outras necessidades ou abaixo de outras necessidades. Para mim, vidas humanas, que são aquelas com as quais nós reconstruímos tudo é com a vida humana. Esta está acima de todas as coisas. É prioridade do meu mandato esta participação efetiva na manutenção, na promoção da vida humana, da saúde, porque é com isto que eu acredito que vamos retomar crescimento, que vamos retomar desenvolvimento, é com vida humana preservada e saudável. Deputada, quem fala é a Lilian. Mais uma vez a gente agradece a sua participação e parabenizo também a senhora, primeiro mandato, mulher, vem demonstrando aí a todo dia a tua postura de parlamentar, a tua postura preocupada assim com o próximo, com seus eleitores. Deputada, qual foi a sua melhor conquista no ano de 2020? Que a senhora tem vários projetos aqui em andamento. O que a senhora conseguiu para poder falar assim, vitória nesse ano de 2020 tão difícil, que foi um ano atípico, não tanto aqui no estado de São Paulo como no mundo, né? Tem uma vitória que foi realmente um marco histórico. Eu preciso destacar isto com muita ênfase, porque é um sonho antigo, não apenas meu, mas de todos aqueles que estão envolvidos com o combate à intolerância religiosa, que para os que nunca sofreram parece um assunto de segunda ordem, de segunda importância. E não é quando nós estamos falando, segundo o último censo, que mais de 80% dos brasileiros são religiosos. Então, nós não estamos falando de um problema pequeno. Nós estamos falando de uma população quase que, na sua totalidade, que adota algum tipo de crença e que precisa, nesse sentido, ser protegida e ser defendida e ser promovida esta possibilidade do exercício livre, desimpedido da sua crença. Não é? E esta é uma bandeira, todos já sabem, da minha
da minha atuação, não só no parlamento, mas de um ativismo que eu tenho aí há quase 20 anos no estado de São Paulo, e uma grande parte dele dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui na seccional de São Paulo, onde eu fui membro fundadora da primeira Comissão de Liberdade Religiosa da OAB no Brasil. Então, a grande vitória deste ano foi a aprovação na Assembleia Legislativa da Lei Estadual de Liberdade Religiosa. Uma lei que eu propus assim que tomei posse, um pouco depois, e que tramitou aí pelas comissões da Casa por aproximadamente 1 ano e meio, e finalmente, após todo o trâmite legislativo, foi a plenário e foi aprovada. Eu, inclusive, aproveito para, uma vez mais, agradecer a todos os colegas que acreditaram num projeto amplo, inclusivo, com 83 artigos, abrangendo a proteção, defesa, promoção e garantia do exercício da liberdade religiosa nas mais diversas situações de convivência humana, né? E para todas as crenças religiosas, inclusive o direito de não crer, porque é importante a gente entender que liberdade religiosa alcança o direito de crer e de não crer, né? E os indivíduos que não têm uma crença religiosa, eles são igualmente cobertos pelas garantias de serem respeitados na escolha que fizeram. E este projeto de lei, o PL 854, que agora já é lei aprovada na Assembleia, é um marco histórico, na minha avaliação, que pesquisa o andamento da liberdade religiosa no mundo e no Brasil. É um marco histórico não só estadual, não só nacional, mas internacional. Porque nós não conhecemos uma legislação, embora eu acompanhe, inclusive, a aprovação de outras legislações ao redor do mundo para garantir o exercício da liberdade religiosa, mas, de fato, não há um texto tão amplo, tão inclusivo e que nasceu de uma escuta ampla dos mais diversos segmentos religiosos, de juristas e outros ativistas, não é? É um texto tão amplo, tão inclusivo e que desce de uma forma tão clara, não é? A garantia do exercício de um direito que é fundamental. Essa é uma vitória extraordinária para o meu mandato, eu diria até que pode ser finalmente se configurar como a maior do mandato, porque concentra, não é? Uma luta, concentra uma luta muito antiga e certamente vai dar aos paulistas, não é? Possibilidades mais claras, mais definidas, não é? E mais enfáticas. Como exercer a sua liberdade religiosa no Estado Democrático de Direito, no Estado de São Paulo, sem qualquer embaraço, seja do Estado, seja do setor privado, seja de escolas militares e tantos outros espaços de convivência humana que foram incluídos nesta lei. Portanto, eu posso dizer que, além de todo o trabalho que nós fizemos para participarmos conjuntamente dos esforços de combater a pandemia e de assistir vidas e saúde humana, porque eu estive intensamente envolvida com isto, a aprovação da Lei Estadual de Liberdade Religiosa no meio desta crise foi um alento, foi uma vitória e foi um marco histórico para a liberdade religiosa, eu não diria só no Estado, mas no Brasil e no mundo. Deputada Damares, no ano passado, talvez algumas das palavras que nós mais repetimos foi doença, Covid, crise. E começando este ano de 2021, a gente tem falado muito a palavra vacinação. Finalmente, nós estamos na iminência do início da vacinação. Como a senhora viu, como a senhora analisa esse planejamento de vacinação aqui no estado de São Paulo, que tudo indica deve ocorrer a partir do dia 25? Eu preciso render a minha homenagem ao governo do estado de São Paulo, que priorizou aquilo que eu também priorizo. Então, eu não posso partir de outro parâmetro para fazer essa avaliação, senão daquele que norteia a minha vida, a minha atuação e as minhas convicções,
que é a prevalência absoluta de esforços para a manutenção da vida humana. Então, nesse sentido, eu preciso render a minha homenagem ao governo de São Paulo, que priorizou a vida humana, e isso inclui e passa necessariamente, não é por uma vacina, porque embora haja tantos esforços para que as medidas de sanitização sejam respeitadas, uso de máscara, uso de álcool gel e afastamento social, isso tudo é importante. Mas nós sabemos que o combate efetivo ao vírus passa por uma vacina. Isso não sou eu que estou dizendo, eu nem sou especialista na área da saúde, sou advogada, não é? Mas são especialistas na área da saúde que dizem passa pela vacina. Nós precisamos de uma vacina. Então, a forma como o governo de São Paulo conduziu o processo de identificação de uma vacina e essa parceria construída, não é, por meio do Instituto Butantan, acreditadíssimo, completando aí os seus 120 anos de existência, não é? O maior produtor de vacinas do hemisfério sul, e ninguém questiona, não é, o vigor do Instituto Butantan, a responsabilidade e a seriedade. Então, eu rendo minhas homenagens e eu entendo que foi feito com planejamento, foi feito com antecedência, existe um plano claro de vacinação, existem postos identificados para realizá-las, existe pessoal pronto para fazê-la, existe equipamento, não é, insumos para começar a vacinação, e existe a vacina, não é? Que por mais que esteja sendo objeto das mais diversas controvérsias, não é? Ficou claro ontem na apresentação, inclusive da sua eficácia global, de que ela atende sim. Ontem eu não ouvi governos, eu ouvi especialistas em saúde, não é, para formar a minha própria convicção, que está formada. São grandes cientistas, não é, que afirmaram que a vacina ela é eficaz, é uma vacina valiosa. E a gente faz um apelo, é um apelo com o coração, um apelo de mãe, um apelo de parlamentar, um apelo de cidadão, não é, que nós participemos deste programa de vacinação, porque precisamos interromper a escalada desenfreada desse vírus, que passa necessariamente por uma vacina que é segura, uma vacina que é eficaz. Não é, para casos graves, internações, ela é 100% eficaz, para casos moderados também, para casos leves, 78%, para casos levíssimos, 50%, um pouco mais de 50%. É uma vacina segura, é uma vacina eficaz e, se Deus quiser, é uma vacina que vai conter, não é, a escalada de mortes, a escalada de internações, a escalada de doentes graves da Covid-19. Então, essa é a avaliação que eu tenho a fazer. Eu fico muito confortada com a ideia de que nós já temos aqui em solo paulista a vacina para o início do seu programa de vacinação dos nossos cidadãos aqui de São Paulo. E que seja para todo o Brasil, e que sejam todas as vacinas. Nós estamos falando da Coronavac, mas que sejam todas. Nós precisamos de todas as vacinas possíveis neste solo brasileiro, para nós salvarmos a vida e a saúde dos cidadãos brasileiros. Com certeza, deputada. E o Jornal da Rede Alesp falou agora com a deputada Damares Moura, do PSDB. Muito obrigada pela entrevista, deputada, e tenha uma boa tarde. Eu que agradeço, um abraço a todos os ouvintes e a vocês da Rede Alesp pelo carinho que sempre nos acolhem aí. Obrigada, um grande abraço. Um grande abraço. Obrigado, boa tarde.